palavra ansiedade foi escolhida por brasileiros ouvidos numa pesquisa como a palavra do ano de 2024. E é sobre isso que a gente vai falar agora aqui no Bora Brasil com o Fred Figner, que é psicólogo, e vai falar sobre isso com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Fred? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, é uma palavra que faz parte da rotina de muita gente, né? Hoje em dia, acho que você que é profissional pode falar isso com mais tranquilidade. É difícil encontrar uma pessoa que não sofra de ansiedade, né? A ansiedade, o Brasil, na verdade, se torna, né, ainda um dos países onde a preocupação com a ansiedade é muito relevante, porque é considerado o país mais ansioso do mundo. Entretanto, é importante a gente entender que a ansiedade é uma emoção natural ou ao qual todos nós, seres humanos, sentimos. Então, ela é uma emoção que todos nós, em algum momento do dia ou da semana, nós vamos ter ela vai nos visitar enquanto as nossas emoções. O que acontece é que a ansiedade, a partir do momento onde ela começa a se tornar uma emoção muito intensa no nosso dia a dia, ela acaba atrapalhando a nossa rotina e ela acaba deixando que a gente consiga fazer as coisas de forma assertiva, ou seja, de forma como tem que ser feita. Aí, nesse momento, a ansiedade ela começa a se tornar um problema e, em casos mais extremos, a ansiedade se torna um transtorno. E aí vem os Entendi. transtornos de ansiedade. Entendi. E a partir de quando a gente fala que ela começa a atrapalhar a nossa rotina, a gente consegue dar exemplos mais claros assim para o nosso ouvinte? É o sono, é a alimentação? Eu paro de fazer coisas que eu gostava? Quando que a gente tem que ver que é um sinal de alerta? Justamente a palavra é sinal de alerta, ou seja, quando constantemente eu me sinto em alerta e que eu não tenho recursos para enfrentar os meus problemas do dia a dia, ou tudo me ameaça. Exemplo, eu vou dirigir um carro, eu acredito, passo os pensamentos pela minha cabeça que eu vou bater, que eu não vou dar conta, e aí eu não consigo pegar a direção. Ou que eu vou fazer uma prova, eu fico sem dormir constantemente, e começo na hora da prova a achar que vai dar branco, e assim vai pelo trabalho, vai para esperar as ligações de clientes. Então, a partir do momento que eu começo a atrapalhar minha rotina, meu sono, minha alimentação, meu estado de espírito, né, eu começo a ter atitudes impensadas, impulsivas, aí é o momento de a gente parar e buscar ajuda. Entendi. Ou a começar a aprender, né, atividades, exercícios que possam ajudar a aliviar a ansiedade. Ai, ótimo. Vamos entrar nisso então. Eu já ia perguntar do perfil do ansioso, mas já vamos pular então para essa parte dos cuidados, né? Acho que a pessoa ansiosa nem sempre tem a clareza sozinha de que ela consegue se ajudar. Mas tem algumas coisas que a gente pode incluir na nossa rotina antes de procurar um médico, até para ver se surte algum efeito? Claro, podemos sim. Bem, vamos lá. A ansiedade ela começa onde? Nos nossos pensamentos, que são os nossos pensamentos antecipatórios, aqueles pensamentos que a gente começa a projetar o futuro e o futuro é catastrófico ou o futuro tem sempre um desfecho negativo. Então, a partir do momento que começam esses pensamentos na nossa cabeça, isso vai gerar emoção, ansiedade e vai mexer no nosso comportamento. Ou seja, a gente vai começar a se comportar de forma ansiosa. Para melhorar a ansiedade, a gente precisa mudar estilo de vida. E o que eu quero dizer com estilo de vida? Atividade física, você tem inúmeros artigos que comprovam que você consegue diminuir a ansiedade. Exercício de respiração ao longo do dia. Então, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, coloca ali no despertador do celular a cada 1 hora, a cada 2 horas, você para um pouquinho, respira, né? Eu costumo falar que a respiração é de graça. A alimentação também ajuda bastante, e você começar a questionar os seus pensamentos. Então, prestar atenção no que você está pensando. Esse meu pensamento tem lógica? Eu desafio o meu pensamento, questiono ele. Será que realmente eu posso estar vendo a situação de um ponto de vista catastrófico, ou seja, de um ponto de vista muito mais negativo do que realmente a situação ela pede? O meu pensamento, ele pode ser um pensamento que não tenha fundamento, não tenha lógica. Então a gente também precisa prestar atenção no que passa na nossa cabeça. Pensamentos são ideias, e ideias podem ser questionadas. Então nem tudo que passa pela nossa cabeça a gente deve acreditar. A gente deve entender que alguns pensamentos, eles são pensamentos disfuncionais. O que significa isso? Significa que eles não têm função de nos ajudar. Então a gente precisa também fazer esse movimento, essa higiene mental,
prestando atenção no que passa pela nossa cabeça. Essas são algumas das inúmeras dicas que a gente tem em relação à questão da ansiedade. Aí uma pergunta de uma ansiosa para um profissional, porque eu também sou uma pessoa ansiosa, diagnosticada inclusive, viu, ô Fred? E talvez Uhum. o nosso ouvinte esteja se perguntando isso. Pensar demais também não estimula a ansiedade? Eu começar a pensar sobre os meus pensamentos, né? Como é que eu faço isso de uma maneira saudável para também não elevar ainda mais a minha ansiedade? Joia. Boa pergunta. Bem, você pode prestar atenção nos seus pensamentos. Então, vamos lá. E autoobservação. O que é autoobservação? Eu estou trabalhando, eu estou no meu dia a dia. Eu comecei a perceber que a minha respiração está muito ofegante, que eu estou muito inquieto e tal. Então, é o autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, não é só saber sua personalidade e não é só saber se você mais gosta mais de uma determinada coisa ou outra, não. Autoconhecimento tem a ver com autoobservação. Eu prestar atenção em mim, no meu corpo, na minha mente, né, nas minhas emoções, no meu comportamento. Então, essa conexão comigo. A partir do momento onde eu penso demais, então eu estou tendo estímulo demais. Ou eu estou usando muito o celular, ou eu estou consumindo muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. E o mundo é assim, né? Não é à toa que nós somos uma sociedade extremamente adoecida. Então, eu preciso começar a ter essa autoobservação. O que eu me referi agora há pouco foi justamente nessa autoobservação, onde eu começo a ficar inquieto, onde eu começo a ver que eu estou entrando no loop mental sobre os pensamentos, que são pensamentos com desfechos negativos. Aí eu tenho que parar, respirar e questionar. Olha, será que realmente eu estou pegando pesado comigo? O meu pensamento tem lógica? Será que eu não estou dando um desfecho muito mais negativo em relação àquela situação? Isso também acaba se tornando um treino, tá? Não é tão simples de fazer, mas a gente precisa começar também a prestar um pouco de atenção no nosso corpo, na nossa respiração, na nossa mente e especialmente nos nossos pensamentos nesse momento, para entender os padrões que nós temos, os gatilhos. Entendi. Agora, sobre o perfil das pessoas ansiosas, Fred, no seu consultório, o que você observa? A gente está falando mais de jovens, de adultos, de mulheres, de homens. Como que está o perfil do ansioso? O ansioso que precisa de tratamento, eu digo, né? Não aquele que tem um nível de ansiedade controlada, aquela ansiedade que é até saudável, né, para o nosso dia a dia. Joia. Olha só, é, todas as faixas etárias, tá? Não tem uma faixa etária maior ou menor na minha percepção. Entretanto, os jovens, né, a geração Z, ela é uma geração bastante ansiosa. Para você ter ideia, em alguns momentos eu sou convidado a dar aulas em empresas sobre ansiedade ou sobre inteligência emocional, enfim, sobre resiliência. Então, é uma procura das empresas, das organizações, das escolas, da sociedade em geral, aprender mais sobre ansiedade. Não é à toa que esse filme, Divertidamente, ele tem tanto sucesso, porque é o tema que todo mundo quer entender um pouco mais e saber como lidar com isso, né? Então, você vê que, né, desde um desenho animado, né, desde a procura dos jovens, desde a procura na internet, todo mundo está tentando, de uma forma ou de outra, dar conta, né, do estilo de vida que a gente tem hoje em dia, que não é um estilo de vida saudável, com tantos conflitos, com tanta tecnologia, o consumo, quando eu falo tecnologia no sentido do consumo abusivo, né, o Brasil é um dos primeiros de consumo de álcool, considerado o país mais ansioso do mundo, um dos primeiros de depressão, né, está no 44º, se eu não me engano, em ranking de felicidade, o segundo de burnout, então a gente perde para o Japão. Então, se você tem uma sociedade que tem esses indicadores, a gente precisa, então, fazer um trabalho de prevenção, um trabalho preventivo, um trabalho de mudança de estilo de vida e as empresas, as organizações repensarem também a sua forma de trabalho. Vem uma lei agora, a título de curiosidade, onde você, ano que vem até maio, vai ter que fazer a avaliação psicossocial dos colaboradores, ou seja, o governo também já solicita que as empresas avaliem também, para que as empresas vejam se os colaboradores também estão com condições psicológicas de trabalhar, mas acaba isso se tornando um outro tema, mas em todos os espaços nós temos a procura da saúde mental e a busca de encontrar estratégias e alternativas de enfrentamento para a ansiedade e para os outros tantos transtornos que nós estamos aí passando como sociedade. Uhum. O celular deve ter uma participação gigantesca nisso, né, Muito, Fred? Rede muito, social, principalmente, muito. né? Eu estava ontem mesmo ministrando um treinamento e aí a gente estava discutindo sobre a questão da administração do tempo e como as pessoas, elas
elas veem as mensagens chegando para serem respondidas e elas, como aquelas mensagens acabam acionando o sistema de alerta do corpo, como eu tivesse a obrigação ou fosse acontecer alguma coisa ruim, se eu naquele momento eu não fosse lá e olhasse no grupo as mensagens. Então, as pessoas acabam vendo que os seus hábitos, elas acabam não percebendo que seus hábitos de trabalhar, de conduzir o dia a dia, são hábitos que vão nos adoecendo aos poucos, porque o cérebro não vai entendendo que é um grupo, né, de mensagens, ele vai achando que é um estado, ele vai identificar aquilo como um estado de perigo, né, então o meu sistema de alerta é ligado, e aí eu vou ter que logo responder a mensagem, senão alguma coisa muito ruim vai acontecer. Quando, na verdade, a mensagem pode ser respondida de manhã, de tarde, de noite. E às vezes é uma piada, é um meme, né? É uma coisa que não é, de fato, de trabalho, de sua responsabilidade, mas, enfim, Exatamente. causa o mesmo gatilho. Causa o mesmo gatilho, perfeito. E aí, pra gente trabalhar esse gatilho, eu queria te perguntar, colocando aqui uma experiência que um amigo meu tem, ele trata a síndrome do pânico, e a síndrome do pânico começa, no caso dele, com a aceleração do coração. O coração dispara e aí o corpo entra em parafuso, né? E um dos tratamentos dele é fazer academia, fazer exercício aeróbico, para o corpo entender, o cérebro entender que nem sempre quando o coração dispara, é um sinal de alerta, né? Para o cérebro entender que, que o coração acelerou porque ele está correndo na esteira mesmo, né? No caso do celular, o que a gente pode fazer? É tirar o alerta de notificação, eu digo de mensagem, eu deixo a notificação e olho e tento conscientemente pensar, não, ó, isso aqui foi um alerta do meu grupo de piadas, isso aqui foi um alerta do grupo da família, não é trabalho. É a mesma lógica ou não? Estou falando uma grande besteira aqui. Só a título desse exemplo que você trouxe, né? Quando você fala síndrome do pânico, a maioria das pessoas não sabem, mas, por exemplo, é como a ansiedade fosse, né, uma estante e lá dentro tivesse os transtornos de ansiedade. Então, do pânico é um tipo de ansiedade, transtorno, estresse pós-traumático outro, transtorno obsessivo compulsivo é outro. Então, só para as pessoas entenderem que a ansiedade, quando você fala transtorno de ansiedade, existem ramificações da ansiedade. Esse é o primeiro ponto. E para o seu amigo, eu indicaria, inclusive, muito exercício de respiração, porque o pânico tem muito a ver com essa hiperventilação, então precisa respirar bastante. Boa. Sobre a questão do celular, olha só, se eu perceber que o celular ele me gera gatilho e ele é um estímulo, ele é um estímulo muito forte para a minha ansiedade, então, assim, não adianta ficar, olha, né, esse grupo eu respondo, esse grupo eu não respondo, tal. Determine horários. Então, durante o dia, né, eu vou determinar 3 ou 4 períodos, né, onde eu vou parar e eu vou responder as minhas mensagens. Mas o meu trabalho não dá, pode acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, a pessoa fala assim, então você me liga. Tá? Então, muitas vezes, a gente cria álibi e desculpa achando que vai acontecer alguma coisa ruim, que nós não vamos ser encontrados. Então, essa pessoa, ela pode receber uma ligação, uma pessoa pode vir chamá-la, mas a gente cria essa falsa ilusão de que se eu não responder naquele momento, né, é como alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Ao não ser em uma atividade onde você tem que ficar exatamente 100% do seu tempo respondendo as mensagens. Mas, pela minha própria experiência e de atendimento e condução em empresas, está muito mais relacionado ao estilo de vida e como nós conduzimos as ferramentas que deveriam nos servir e não nós a servirmos. Isso aí. Então é super importante mesmo a gente prestar atenção no nosso estilo de vida e às vezes, né, se o trabalho exige muito disso também da sua saúde mental, repensar a carreira, né? Porque sem conseguir trabalhar não adianta nada você ter a carreira também, porque chega uma hora que a gente pode ficar impossibilitado de trabalhar. E aí, para encaminhar já a nossa entrevista para o fim, Fred, a gente tem que falar também de tratamentos com medicamento, né? Em que momento que a pessoa precisa entender que só a atividade física não bastou, às vezes é um momento da vida, né, em que ela não tem como contornar aquela situação que está causando uma ansiedade, a gente tem que levar isso em consideração também.
E em que momento que é o indicado para você entrar com o medicamento? Porque também houve uma banalização, né? A gente saiu de um extremo para o outro, do preconceito com Isso. remédio mental, né, para uso de problemas mentais, para de repente uma banalização. Qualquer coisa você toma um remédio. E tem consequências, né? Então, quando que a pessoa tem que entender que a partir daquele momento o uso de um medicamento é importante? A medicação ela só pode ser passada de forma assertiva, né, por um profissional médico psiquiatra. Então, a avaliação psiquiátrica ela ocorre e aí o médico ele vai entender se aquele paciente necessita da medicação. A medicação, ela vai trabalhar, ela vai dar suporte para poder estabilizar o paciente e é muito interessante que o paciente faça a psicoterapia para aprender a se conhecer e a lidar com isso tudo que a gente estava conversando agora. E, de novo, a partir de que momento que eu passo para o psiquiatra? Eu passo para um psiquiatra a partir do momento onde está insuportável conduzir o meu estilo de vida, ou seja, eu não consigo fazer as coisas do meu cotidiano, né? Agora, eu ainda estou dando conta de fazer as minhas atividades, né? Mas eu tenho alguns momentos onde estou tendo, né, esse adoecimento, e aí vai no psicólogo, procura um psicólogo, conversa com ele e começa o tratamento. O psicólogo vai entender junto com o paciente se há também a necessidade do direcionamento do psiquiatra, então vice-versa. É muito interessante essa parceria entre o psicólogo e o psiquiatra, porque são trabalhos que são colaborativos, né? Assim como o nutricionista, assim como o professor de educação física, né? É um atendimento multidisciplinar. Mas o que a gente não pode ter é o preconceito, porque todos nós, em algum momento da vida, temos desafios, e esses desafios, muitas vezes, a gente precisa de apoio e suporte. Então, esse preconceito com medicação, eu costumo falar o seguinte, mas se a gente tem uma oportunidade de tomar uma medicação e você necessita nesse momento, para que ficar sofrendo? Para que ficar sofrendo com suas emoções se muitas vezes passa um tempo, daqui a pouco a medicação recebe, quando autorizado, recebe alta, então não tem necessidade desse sofrimento. Então a gente precisa dar informação, psicoeducação dentro das empresas, nas escolas, nas organizações, na mídia, para que as pessoas elas consigam ir aos poucos entendendo a importância da nossa saúde mental e que muitas posições são abertas porque as pessoas não vão trabalhar mais em lugares que estão adoecendo. Então, hoje em dia, as empresas que elas têm essa cultura de adoecer os colaboradores, elas vão ter muita dificuldade de retenção, muita dificuldade de atração, porque as pessoas elas querem trabalhar em lugares, inclusive, a título de curiosidade, nós temos aí agora um checklist que as empresas que atenderem esse checklist exigido pelo governo, ela ganha um selo de saúde mental. Então, aqui se pratica e se promove a saúde mental. Olha que interessante. Então, você tem aí, ano que vem, a avaliação psicossocial, que vai até tem um prazo máximo em maio, e você também tem um selo agora das empresas que elas seguem o checklist do governo, que são promotoras de saúde mental. E uma outra coisa interessante também é que algumas empresas montam a diretoria da felicidade, ou seja, uma área dentro da organização onde se estuda o bem-estar, qualidade de vida, o que é chamada diretoria da felicidade. E isso já está no Brasil, em várias empresas já tem. É isso. Fred Figner, psicólogo, falamos sobre ansiedade aqui no Bora Brasil de hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero que essa conversa tenha ajudado algum ouvinte nosso e que ele possa buscar ajuda a partir daqui. Fred, um bom dia para você. Bom dia e obrigado.